Olá, vou fazer uma apresentação aqui da segunda parte do projeto Django sobre as URLs, as views e as templates. O que viriam ser isso dentro do Django é bem básico, né? A gente precisa deles para fazer tudo, as rotas, né, das páginas, o HTML, onde vai ficar nas pastas templates, que é por padrão do Django, e o que seria as views. Mas antes, eu queria primeiro revisar o ambiente virtual, que eu acabei esquecendo de falar como desativar a Vemb, né? Então, já que eu tenho que abrir aqui novamente, vamos abrir o Command aqui, e vamos fazer vamos entrar. Então, eu tenho aqui as minhas pastas, né? Então, tem a pasta Vemb. Opa, vamos colocar aqui em cima, isso. Então, tem a pasta Vemvs, eu tenho a pasta site Vemb, que a gente criou, né, no vídeo anterior, e eu tenho a pasta que já faz parte da Vemb, que chama-se scripts, e eu tenho o arquivo chamado activate. Então ele vai ativar aqui o ambiente virtual, né? Então eu estou dentro do ambiente virtual. Para eu sair do ambiente virtual, eu posso simplesmente escrever deactivate e ele já sai. Eu não preciso escrever todo o caminho novamente, né? Vamos ativá-lo aqui. Eu apaguei o projeto para começar do zero de novo, tá? Então vamos entrar em projetos, dir. Pode ver que eu tenho site Faesa e lá dentro não tem nada. Ok? Vamos abrir aqui. Projetos, site Faesa, vazio. Vamos criar então agora o projeto. Então Django-admin, isso aqui, né? A gente sempre tem que lembrar, start project. Então, inicie um projeto, né, Django admin, inicie um projeto chamado, agora eu vou chamá-lo de site Faesa, só que com F minúsculo, vou dar espaço e ponto. Esse espaço e ponto, eu vou botar sem ponto primeiro, ó. O que vai acontecer? Ele vai criar o site Faesa, a pasta, tá vendo? Vamos mostrar aqui, ó. Criou, então tem os projetos, né? Site Faesa, e ele cria outra pasta site Faesa. Não é isso que eu quero. Eu quero que tenha uma só. Quando eu clicar aqui, esse manage, na verdade, já fica dentro da pasta, que eu já tenho site Faesa. Eu vou ter 3 pastas site Faesa. Opa, até gasguei aqui. Vamos lá, então vamos fazer novamente. CLS aqui, pode ver que não tem nenhuma pasta. Então, Django admin, inicie um projeto chamado site Faesa, só que neste próprio diretório. Ok? Então criou lá o site Faesa. Então, vamos lá. Aqui é o manage.py. Tá vendo? Então ele não criou outra pasta site Faesa. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Então ativar e desativar, já falamos. Ah, certo. E criar eu tenho um vídeo, eu vou tentar deixar depois a descrição ou o próprio link de como criar o que é o requerimentos.txt. São os requisitos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não fiz, que eu criei novo, né? São os requisitos, ou seja, as bibliotecas que a gente instala dentro da Vemb. Então, se eu precisar abrir em outro lugar esse arquivo, enviar para alguém, ou enfim, eu não preciso mandar toda a biblioteca, tudo que eu instalei. Eu simplesmente mando esse arquivo e lá no outro computador, a pessoa, eu mesmo instalo novamente. Então seriam esses comandos aqui, ó. Então eu tenho aqui o list pip, né? Opa, pip list, na verdade. Então são essas as bibliotecas. Como que eu faço isso para colocar dentro de um arquivo? Eu faço pip freeze, isso eu já ensinei lá no outro vídeo, mas vamos fazer novamente. Requerimentos. Esse nome aqui é opcional, tá? Você pode botar o que você quiser aqui, ó, requerimento ou qualquer coisa. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele pipe list e botar dentro desse txt, ó. Tá vendo? Colocou tudo aqui. Então, mando o meu projeto e mando junto esse arquivo txt, ó. Já tá aqui, depois a gente pode colocar onde quiser, tá dentro do projeto. E quando chegar lá, eu faço o inverso, eu instalo, ó, pip install r requerimentos.txt. Ó, só pra gente fazer aqui, já tá instalado, mas vai mostrar. Install requerimentos.txt, ó. Vai falar que já está tudo instalado, os requerimentos já estão satisfeitos. Eu preciso só reinstalar o pip aqui para a nova versão, mas deixo isso para depois, tá? Vamos lá. Então vamos entrar dentro do VS Code para a gente continuar. Ok, deixa eu fechar tudo aqui, porque eu já excluí esses aqui, eu estava fazendo um teste. Deixa eu fechar novamente. Ok.
code ponto. Agora sim eu vou abrir novamente. Aí. Então já iniciei o projeto e vou criar também o aplicativo, né? Mas antes de criar o aplicativo, eu venho aqui em configurações e vou fazer algumas configurações aqui básicas, que seriam da time zone, ou seja, da hora, né? Primeiro que eu vou fazer o idioma, que é para o português brasileiro. E aqui a time zone eu boto América, América barra São underline Paulo. Então eu vou pegar a hora de São Paulo, tá bom? E, enfim, aqui eu já gosto de deixar preparado. Aqui são as aplicações que a gente vai criar. Então aqui eu vou pedir o Django Admin para criar uma aplicação também, né? Então antes, deixa eu falar de todos os arquivos aqui, né? O init, o que ele faz? Ele mostra que essa pasta aqui ela pode ser um módulo. Ela pode ser herdada e pode ter os módulos com suas funções, né? É um pacote, na verdade. Esse ASGI é para deploy. Então é para usar de servidor assíncrono quando você precisa de várias conexões ao mesmo tempo. E esse WSGI para servidor, né, que não precisa de tanto requerimento assim, de requisições ao mesmo tempo. Então é mais simples. Não vou entrar em detalhes, até porque eu também não domino tanto. Né, aqui os settings de configurações do projeto. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, os aplicativos que a gente vai criar. Já vem alguns que ele cria automaticamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso tá certinho. Aqui são as URLs, isso aqui é muito importante, a gente vai dar uma lidinha rápida aqui depois, só para entender. E o manage.py, que a gente vai usá-lo principalmente aqui no prompt de comando, ou aqui também, né, quem gosta de usar o prompt aqui, ó, abrir o terminal aqui, eu prefiro usar lá uma tela separada, que fica maior, fica, enfim, como eu uso o notebook. Mas vamos lá. Então aqui esse manager ele é um administrador, vamos dizer assim, ele vai fazer algumas execuções de comando, tá? Então primeiro vamos fazer aqui as configurações que eu já fiz. Eu já vou colocar, vamos lá, vamos seguir aqui a documentação, que eu acho que é mais interessante também. Opa, ó. Ah tá, antes vou explicar aqui a estrutura do Django. MVT, que seria o MVC do Django, né? MVC, né, a gente já sabe que é o modelo de estrutura, de arquitetura, de modelagem, model, view e controller. Então o model fica responsável por criar as tabelas, o banco de dados, inclusão, fazer o CRUD, incluir, deletar, alterar, etc. Listar. A view, ela faz ela mostra para o usuário e pega as requisições. Né? Então é onde ela tem interação com o usuário, né? Onde tem um formulário, um botão, etc. E o controller ele liga o modelo com as views, né? Que seriam o front-end com o back-end. O que é o MVT do Django? Então a view no Django faz o papel de controller. Então ela vai fazer a ligação da interface do usuário com o banco de dados. E o template dentro do Django vai fazer o papel da view, que seria os HTML, que vai ser a interface ali de interação com o usuário. Então, onde a pasta templates, estarão os templates, né, em HTML, que serão as views se fosse o modelo MVC, mas como é MVT, depois dá uma pesquisada aí para entender. É interessante isso daí. É bom para a gente saber na hora de construir, porque senão a gente vai enfiando arquivo em tudo quanto é lugar. E o framework do Django e qualquer outro framework é bem estruturado. Então, se a gente não seguir o padrão, a gente se enrola lá na frente. Então vamos aqui para o padrão que ele pede, o primeiro padrão lá na documentação. Cadê aqui, ó? Então eu estava seguindo a documentação, vou botar ela aqui de novo, vou entrar lá no início. Parte 1, requisições e respostas. Então a gente já criou o projeto aqui, né, de mim projeto. Ele vai pedir para a gente criar agora, se eu não me engano, aí vamos rodar o servidor só para ver se está funcionando. PyManage.py. Server, né? Então aqui está usando o manager aí que eu falei. Criou, ok. Eu gosto de abrir aqui uma janelinha à parte assim, ó. Vamos copiar aqui para a gente poder colar aqui, fica mais fácil. Pronto, instalou com sucesso. Então está rodando o servidor. Vamos finalizar. Ok, próximo passo. Vamos ver aqui. Vamos criar a aplicação. Então aqui ele cria a aplicação de enquete. A gente vai criar a nossa aplicação chamada, vou chamar ela de cursos, tá? Então
dir CLS. Então a gente não tem. Ele vai criar uma pasta aqui dentro chamada cursos, tá? Então eu vou dizer Django admin inicie uma aplicação chamada cursos. E aqui eu não vou precisar colocar o ponto no final, tá? Ele já cria direto aqui, até porque eu quero que crie uma outra pasta. Aqui está cursos, né? Vamos ver ela lá no VS Code, ó. Cursos, tá? Então ele me cria praticamente os mesmos arquivos, só que ele me mostra o models, que vai ser onde eu vou criar o meu banco de dados, as tabelas, né? E ele tem aqui o Django, ele tem o que chama de ORM. Todos os frameworks têm isso, que seria ORM, um mapeamento de objeto relacional. Então ele já tem como se fosse alguns atalhos, em vez de você precisar usar o SQL, ele já tem toda uma linguagem própria e ele faz o trabalho de preparação dos dados, de configuração, de expressões regulares, enfim, várias coisas, né? Então a gente usa o models, ele importa esse módulo aqui, né? Essa classe do, sei lá, no módulo para a gente poder usar no projeto, tá bom? Aqui para testes, aqui a aplicação, então a gente já vai pegar essa classe aqui, ó, e jogar lá nas aplicações instaladas. Opa, aqui, ó, aqui eu vou colocar assim, apps do projeto. E agora eu tenho curso configs, mas não é só curso config, eu tenho que botar cursos.apps.curso config, tá? Isso aqui, se não colocar, ele não vai entender que tem uma aplicação aqui dentro que não vai rodar. Feito isso, vamos sair daqui, vamos voltar para lá, que a gente não precisa também. Model, teste e a view. Ok, vamos lá na documentação, que ele vai dizer o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Na verdade, não é nem na documentação. É aqui, ó. Nessa própria informação que ele dá na URL que ele cria no arquivo, né? Então ele diz o que, ó, os padrões de rotas das URLs para as views, né? Para mais informações, é entrar aqui nesse site lá da documentação onde a gente está, mas não vou entrar agora. Então adicionar aqui uma importante, ó, importação das views, MyApp Views. Isso aqui fazendo a view em forma de função. A gente pode ter a view também baseada em classes e incluso de uma outra URL config. Então eu vou mostrar 3 formas aqui também. Deixa eu ver se já está aqui, de fazermos isto, tá? Então as 3 formas, a gente vai aqui, ó, tem que usar o path include, é importantíssimo. O path, ele vai dizer os caminhos, olha, ele está dizendo aqui, tá? Ele que vai falar o caminho, ó, onde a gente vai acessar, depois vai entender direitinho, e o include vai colocar as URLs. O que seria isso? Então os padrões de URL aqui, ó. Então o admin, se eu acessar lá no site, ó, ele está rodando aqui, API Manage on Server. Ó, tá lá. Então, boto admin, eu vou entrar na parte de administração do Django, tá? Então, vou sair daqui. Vamos lá, vou voltar novamente. Tirar esse admin daqui. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Opa, Ctrl Z. A mesma orientação que é dada aqui em cima, né? Então, eu preciso importar lá na minha view eu preciso importar meu aplicativo, né? E nos padrões lá na URL da view, eu tenho que adicionar esse caminho aqui, ó. URL patterns, igualzinho, tá bom? Nós vamos fazendo aqui. Eu ainda não criei, vamos lá. Então em cursos, a gente cria urls.py. Tá quente aqui pra caramba, tô até perdido aqui. E vou copiar justamente esse aqui. Aqui eu já boto include logo. Porque eu vou incluir aqui, ó. Vou tirar. Então quando eu for direto pro site, quando ele abrir, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai importar todas as URLs. Eita! Todas as URLs que estão dentro de cursos.
.urls, tá? Então ele já está incluindo aqui, então eu não preciso botar o URL por URL. E lá em urls.cursos eu vou colocar de fato as URLs que eu quero. Então eu vou copiar tudo isso aqui, tá? Vou colocar lá. Não preciso do admin, não preciso do include. Que o include eu uso lá no primeiro, que eu vou incluir o que está aqui. Então aqui também não preciso do admin, aqui também não preciso do include. Ok. Então entrando aqui eu vou para a primeira página. E a primeira página, vamos fazer o seguinte, ó, vamos seguir lá o roteiro do Django. Lá na minha posts.views, que é o cursos.views, eu vou adicionar primeira forma de criar uma view aqui, ó, que eu vou dar uma resposta, tá? Então views, ó, ele já tem um do render, que vai ser a segunda forma. Então eu vou botar a primeira forma agora, que é com index, que é com HTT response, desculpa. Então aqui o index eu vou deixar do jeito que tá. Então o que ele está fazendo? Está criando uma função index, está pegando a requisição do usuário e está dando uma resposta. Ele tem um método aqui que ele vai dar um hello world. O que vai acontecer? Aqui agora na minha URL eu vou colocar esse caminho, que é o que está dizendo aqui, para fazer essa importação. Então from my app, então my app é o cursos, né? Então from cursos import views. E aqui eu vou botar essa view que é index. Então view.index, tá? Vou dar um nome para ela, importante. Boto de index mesmo. Okay? Esse nome depois a gente vai usar lá no HTML. Por enquanto só entender que precisa ser colocado. Acho que com isso já deve rodar. Vamos tentar. Run server. Não. Curus. Escrevi errado. Curus. Onde é que eu botei curus aqui? Include. Aqui, ó. Cursos. Foi. Ah lá, hello world. Você está no pools index. Pools não, vamos botar cursos. Vamos botar cursos index. Ó. Vou dar lá. Você está no cursos. Não vai rodar porque eu finalizei. Pronto. Isso aqui, ó. Cursos, ó. Viu? Mudou. Então essa é a primeira forma. Acho que não sei se ficou claro, se eu deixei claro aqui como é que é. Então, o que a gente faz? Ó, aqui é o site, é o principal. Eu tenho o caminho de URL, então incluo a minha aplicação. Então, a aplicação que eu criei chama-se cursos. Então, lá eu tenho minha URL, que vai chamar uma view, né? Então, a URL, né, seria o que o usuário está requisitando lá, ó, na view ele requisita aqui, ó, tá vendo? Ele fez a requisição na view, que vai mostrar. Então ele requer e mostra. Ok. E aqui ele vai mostrar o caminho. As URLs servem para isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, cursos, aqui já não vai aceitar. Ó. Tá vendo? Ele vai me dizer que eu tenho só cursos e tem admin. Então aqui eu vou chegar e boto lá, ó, cursos. Não foi. Cursos tem que botar a barra no final, tá? Não precisa botar a barra no início, não, mas no final tem que botar. Olha lá, cursos. Só que eu vou botar aqui index, pra gente criar outros agora. Agora vamos criar o segundo. O segundo ele vai se chamar. Aí a gente vai criar lá também, ó, uma outra view aqui, uma outra def. Ó, essa aqui é a segunda forma, tá? Então eu falei do path do include. Né, vamos ver aqui para não me perder, porque eu já estou me perdendo. 3 formas de configurar as views, né? Então com o URL response que a gente fez, agora vamos fazer com render. Depois a gente vai fazer com a classe. Então com o render, ó, já está até aqui, ó. Então eu vou fazer uma outra def aqui, ó. Def hello, vai se chamar. Vou pegar o request do usuário e vou retornar agora renderizando um arquivo HTML. Então, ó, vamos lá na documentação aqui, ó.
Ele, deixa eu ver se ele tem um render aqui. Acho que ele não vai me mostrar o render. Mas o que que o render pede? O render, ele pede, ó, um request e depois o template name. Então eu vou dar um request para ele, que é a requisição do usuário, e vou dar um template name que é o nome do HTML. Não vou botar index não, vou colocar hello.html. E eu vou criar agora esse HTML que não existe. Então aqui, reparem, ó, aqui eu dei a resposta direto. Ele abre a página e aqui naquela própria página que ele abriu, ele responde lá, coloca o que eu quiser. Então aqui eu vou botar, ó, página, vamos botar assim, ó, solicitação HTTP response. Então ele vai fazer isso. Ó, vamos ver. Porque eu mudei alguma coisa. Ah, tá. Porque eu botei dois nomes iguais aqui, ó. Então aqui em vez de index, eu vou colocar index 2. Só pra gente diferenciar um do 2. Eita, agora foi. Aí, agora vai no... Ah, porque tá escrito cursos aqui também, né? Index. Olha lá. Solicitação HTTP response. E o index 2 não vai me retornar nada. Me retornou também, porque ele tá mandando para lá. Ele tá chamando aqui, ó, view index, tá vendo? Então, eu vou chamar view hello, ó. Entenderam? Então, eu importei, ó, de cursos, né, ó, cursos, views, importei todas as views. Então, eu importei hello e importei index aqui dentro. Estou usando a index aqui para index e hello para hello. Vou botar hello. Aqui eu vou botar hello também, ó. Vai ficar tudo igual. Hello. Aí, pronto. Olha lá, já alterou ali, né? Agora ele já não aceita mais. Ó. Eu botei index 2, então tem que botar hello. Não aceitou não, por quê? Ah, tá, não aceitou hello porque eu não criei ainda o hello HTML. Para criar o hello HTML, por padrão, o Django pede que a gente crie pastas chamadas templates dentro das aplicações. Então, eu criei a aplicação chamada curso e vou criar uma pasta chamada templates. E aqui dentro eu posso criar outras subpastas e vou colocar os meus HTMLs. Né? Se você quiser, se você tiver muito HTML e quiser separar em subpastas, é interessante. Mas como não vai precisar, eu vou criar já logo o meu hello.html aqui. Vou criar um HTML simples só para a gente brincar aqui mesmo. Já boto PT Brasil aqui logo. E aqui eu boto o meu teste hello. E aqui eu vou botar um H1 que vai ser um Hello World Tabajara. Beleza? Hello World, isso aí. Vamos ver se já vai rodar, porque agora já tem o... Deixa eu dar um stop aqui, senão ele não, às vezes não... Foi. Ah lá, Hello World Tabajara, olha que bonitinho. Eu vou botar até o E. Mas enfim, tá aí. É isso. Só que tem uma terceira forma que eu acho ainda que é mais fácil e ela é mais, vamos digamos assim, mais estilosa e profissional. Que é herdando uma classe, né? O extends lá do Java, a gente vai herdar agora uma classe que chama-se Template View, que é do Django. Então ela já resolve muito disso aqui. Eu vou copiar esse hello aqui. Vou fazer uma cópia dele. E vou chamar ele de... Hello 2. Tá. Hello World mais que Tabajara. Vamos botar assim. Tá, então Hello 2. Aqui na Views eu vou criar uma classe. Mas antes de criar a classe, eu vou importar lá do Django. Olha só que interessante. .views. .generic. Isso aqui, gente, depois com o tempo a gente sempre lembra, tá? Fazendo direto. E vou importar o tal do template view. Copio ela aqui. Vou criar uma classe chamada test view, só pra gente testar, tá bom? Melhor, hello view. Hello view.
vou estender a classe, né? Herdar a classe. E aqui, olha que interessante, eu só preciso colocar um argumento chamado template name, que é justamente o nome do meu HTML, mas como string, tá? Então aqui tá string, ó. Opa! Aí, ó. Tá bom? Creio eu que com isso... Não. Agora eu vou ter que ir lá na minha URL. Vou criar um outro caminho, que vou chamar também de Hello2. Hello2. E aqui, ó, em vez de views hello, eu vou colocar a minha hello view, ó. E aqui eu preciso colocar o método asView, que é uma classe e ela tem que aparecer com esse método para aparecer como uma view, senão ela não vai, tá bom? Vou finalizar aqui meu servidor e vou reiniciá-lo. Vamos ver se vai dar para fazer direitinho. Então eu vou lá na raiz. Então ele já me mostra. Eu tenho hello 2, hello 1, hello 2 index. Então eu vou colocar um index funcionando, solicitação HTTP response. Coloco o hello, o Word Tabajara, e agora tem que vir o mais que Tabajara. Olha lá, o mais que Tabajara, tá vendo? Então hello Word Tabajara, hello 2 mais que Tabajara. É basicamente isso. Então aqui a gente já tem uma ideia de como colocar as nossas views. E a gente, né, vai poder ampliar isso. Né? Vou ficando por aqui porque a gente já colocou bastante coisa. E aí na próxima eu faço, porque a gente tem como colocar como referência os caminhos, né? Então aqui eu boto, por exemplo, um dado que está dentro do banco de dados, um índice, ou um nome, ou um código de cliente, e ele aparece aqui, tá bom? Então vamos ficando por aqui mesmo, vou finalizar. Valeu!